Olá a todos e todas, boa noite. Nós estamos dando continuidade, nesse momento, aos seminários no AD, que é um evento, basicamente, que tem o objetivo de discutir os temas da diversidade, né, especialmente nesse período de pandemia, né, através das redes sociais, particularmente através do nosso canal, né, canal do NUAD no Face. Eu sou o professor Jerônimo Silva, sou professor da Universidade Federal do Sudeste do Pará, sou professor da Faculdade de Educação do Campo e estou na coordenação do Núcleo de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, que é um núcleo onde, do ponto de vista administrativo, ele discute medidas e formas de organização dentro da comunidade universitária, mas também dialoga com a sociedade civil sobre os temas da diversidade, dentre eles as questões étnico-raciais, particularmente as questões de populações afro-brasileiras, questões indígenas, povos do campo, ribeirinhos, camponeses, movimentos extrativistas, e também de gênero e diversidade sexual. Então, na nossa live de hoje, nós estamos discutindo, e o título seria isso, né? O corpo de Deus. Né? Vamos discutir um tema que é extremamente polêmico, né? O corpo de Deus, aparência, sexualidade e intolerâncias em processos educativos. Né? Então, é um tema certamente muito polêmico na nossa sociedade, quer dizer, na nossa sociedade existem formas, existem regras que querem nos ditar, querem nos dizer como o corpo deve agir, como o corpo deve desejar. Né? Nós temos isso como um elemento constituinte da nossa cultura, mas hoje não serei eu que irei falar sobre isso, nós temos colegas que vão debater esse tema. Então, nós vamos estar discutindo esse tema que é polêmico, mas, como eu digo, absolutamente necessários, fundamentais, temáticas, discussões fundamentais nos processos educativos e para a sociedade em geral. Então, eu começo agradecendo a presença daqueles que nos acompanham em redes sociais, né? E ficamos também no aguardo da participação. Eu gostaria de convidar agora a professora Lucélia Rabelo Cardoso, vai aparecer conosco aqui, né? E o professor Daniel Brasil. Vamos diminuir essa telinha, isso, vamos ficar apertadinhos aí, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação dos colegas e eles vão também dar uma palavra de saudação antes de nós iniciarmos. Mas a nossa dinâmica é um bate-papo, né? E nesse bate-papo nós vamos tocar nesses temas e após a fala da professora Lucélia Rabelo e do professor Daniel Brasil, nós teremos, então, a participação e ouvindo os comentários. Bem, a professora... Bem, eu fiz uma síntese rápida aqui do currículo dos professores, que é bem extenso, né? A professora Lucélia Cardoso Cavalcante Rabelo é licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará, tem formação específica na área de alfabetização, especialização em psicopedagogia clínica institucional, é mestre e doutor em educação especial pela Universidade Federal de São Carlos, no programa de pós-graduação em educação especial. Ela tem uma experiência vasta na docência no ensino público municipal e no superior, né, na UFPA e na Universidade Federal do Sudeste do Pará. Tem inúmeros projetos de pesquisa, de extensão, é professora de pós-graduação, né, nos mestrados da região, né, professora de pós-graduação no programa de pós-graduação em Educação e Ciências da Matemática da Unifespa, né, tem orientação, então, na área de Ciências e Matemática, com uma pegada bem interdisciplinar, é professora do programa de mestrado profissional de História em Rede da Unifespa, né, e aí é colega nesse programa do professor Daniel Brasil também, né, é a área do ensino de História Inclusivo, né. Então, ela coordena também o programa, ela é coordenadora, é professora e coordenadora do programa de pós-graduação do mestrado profissional em Educação Inclusiva, PROFEI, em rede nacional, né. Então, ela faz parte do grupo de pesquisa, Observatório Nacional de Educação,
tem uma inserção com grupos de pesquisas nacionais, pesquisas vinculadas ao CNPq, né? Ela atua como coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica, o NAIA, né? E, atualmente, ela está também em outra função administrativa, que isso ela vai me corrigir melhor, porque eu coloquei como coordenadora do NAIA, mas também ela é agora nossa vice-reitora, tá? Eu vou ler rapidamente o currículo também do professor Daniel Brasil, e depois os colegas vão fazer. Depois, a Lucélia vai resolver essa confusão que eu, né, a respeito dessa questão aí da coordenação. O professor Daniel Juste Brasil, ele é graduado em História pelo Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em estudos do Novo Testamento pela Faculdade Batista de Teologia, graduado em Teologia pela Faculdade Batista de Teologia, tem experiência na área de História, com ênfase em Educação, Ensino da História, Teoria, Epistemologia da História, História Antiga, História das Religiões. Ele é professor adjunto na Federal Sudeste do Pará, do Instituto de Estudos do Trópico Úmido. Né? Ele é professor do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História, ofertado em rede pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Ele é professor da Universidade... ele também coordena laboratórios de pesquisa, né? Coordena e faz parte, né? Laboratório de História e Arqueologia, né? Laboratório de Teoria, Metodologia e Prática do Ensino de História, professor colaborador no programa de pós-graduação em História Comparada do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Faz parte de um laboratório de História das Experiências Religiosas no Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro também, tem pós-doutorado em História, a História Comparada, né? Tem pós-doutorado em Arqueologia, pelo programa de pós-graduação em Arqueologia do Museu Nacional, né? E é um grande parceiro também, assim como a professora Lucélia, do NUAD, né? Que procura, na medida do possível, se aproximar e construir, então, um diálogo com os colegas. Eu deixo agora para a professora Lucélia e, posteriormente, o professor Daniel dar um alô para todos vocês. Olá, boa noite a todos e todas. Aproveitando, né, o ensejo, né, e considerando a temática, né, que a gente vem tratar também, que envolve a pessoa com deficiência e acessibilidade, nessa apresentação eu gostaria de fazer uma audiodescrição. Eu sou mulher de pele clara, cabelos curtos, castanhos, cacheados até a altura do ombro. Eu uso óculos, e no momento estou usando o macacão de alças. E ao fundo eu tenho uma estante de livros. O meu enquadramento vai até a altura do busto. E eu espero, né, que esse espaço, né, desse debate, hoje a gente possa refletir sobre essas questões que envolvem, né, uma forma diversa de ser no mundo, que são as pessoas com deficiência e os seus direitos, né, à sexualidade, ao gênero, né, de exercer a sua escolha, a sua identidade, né, e ser quem ele quiser, né. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Boa noite, pessoal. Como o Jerônimo já apresentou, é um prazer estar de novo junto com o Jerônimo, que a gente já tem trabalhado junto em várias frentes, é um grande amigo. Professora Lucélia também, que trabalhamos juntos no mestrado profissional lá em Xinguara, e a gente, antes de entrar aqui ao vivo, falava que a gente tem se encontrado mais em reuniões, então hoje é uma oportunidade ótima também para a gente se encontrar e trocar ideias das nossas áreas de pesquisa, de interesse, e também produzir algum tipo de reflexão que seja importante, tanto para um público mais acadêmico, quanto um público que não é necessariamente acadêmico, mas se interessa pelo tema. Nesse sentido é que eu espero que a nossa atividade hoje, ela contribua para essa inserção social com a qual a nossa universidade é sempre muito comprometida e envolvida. Então, sintam-se à vontade para fazerem comentários, perguntas, críticas, e vamos fazer desse momento um momento rico, né, para a gente trocar, de fato, ideias e não ser um diálogo ou um monólogo. Na verdade, um diálogo com todo mundo que se interessa pelo tema. Então, estou aí à disposição
e vamos seguir. Obrigado, Jerônimo e Lucélia, por me acolherem. Obrigado. Nesse momento eu vou iniciar um diálogo aqui com a professora Lucélia. Nós temos aí uns 20 a 30 minutos para nós conversarmos um pouco. Eu gostaria, professora Lucélia, assim, é claro que esse tema, o estudo da acessibilidade e das pessoas com deficiência, é um estudo ainda que no Brasil, embora tenha assim, muita produção já, mas é um grande desafio do ponto de vista prático, né, da execução, né, e ainda mais complexo é quando se envolve a questão da sexualidade, no campo do desejo das pessoas com deficiência, né. Então, eu gostaria que você falasse um pouco conosco sobre que existe um imaginário na sociedade de que as pessoas com deficiência, como se fosse um tipo de mito, né, de que essas pessoas fossem assexuadas, né, ou, né, que no campo do desejo, da sexualidade, não tivessem possibilidade de execução das suas práticas de desejo, né, enfim, e o que é um tema, inclusive, tabu, né, mesmo na discussão da acessibilidade. Eu gostaria de te ouvir falar um pouco sobre por que esse mito, essa construção, né, isso é um elemento, né, e a ideia do desinteresse, né, a ideia do desinteresse, né, que é um elemento. Então, eu gostaria de ouvir um pouco falar sobre isso. Então, mais uma vez, boa noite para quem chegou agora também. Eu esqueci também de resolver a informação inicial, então, a partir de ontem, né, eu não estou mais como coordenadora do Núcleo de Acessibilidade. É muito difícil falar isso, né, mas assim, não estou mais como coordenadora e assumi outra missão agora bem desafiadora na Unifespa, que é da vice-reitoria, né. Então, a gente está nessa função, nesse cargo tão importante nesse momento. Então, quando a gente pensa um pouco do tema e a provocação que o tema traz, né, de fala de aparência, sexualidade e intolerâncias, são, digamos assim, marcas que digamos assim, estão na pele entranhada da vida das pessoas com deficiência ao longo da história, né? Então, desde os tempos primitivos, né, é um público, é uma população que sempre existiu, mas sempre teve seus direitos à vida, inclusive, à dignidade humana negligenciados, né? Então, pela sua simples existência, eles eram, então, fadados, né, a serem sacrificados, a serem abandonados, a serem torturados. Então, esse corpo, né, essa marca, essa construção cultural da sociedade, que a gente muitas vezes fala que é lá atrás, do tempo primitivo, de séculos atrás, ela ainda persiste hoje, né, numa forma que a gente tem a literatura e as próprias pessoas com deficiência no seu movimento político, né, tem denominado, chamado de capacitismo, né, que é uma forma de você discriminar a condição, a vida, a maneira diversa de ser o mundo da pessoa com deficiência, porque a nossa cultura, a nossa sociedade, ela é uma sociedade que alimenta e trabalha com a questão da aparência, e de uma aparência que está associada, né, a um padrão de normalidade. Então, esse conceito, quando a gente fala de pessoa com deficiência, e dos seus direitos, e da sua existência, e da sua forma diversa de ser no mundo, há muitos séculos, a luta, né, tem sido de muitos sacrifícios, né, das pessoas com deficiência, de muitas violações de direitos, e dentre esses direitos, de uma forma mais ampla, quando a gente fala de sexualidade, aí mais do ponto de vista, assim, digamos, freudiano, né, o que é a sexualidade, né, quando você sente prazer, quando você ingere um alimento, né, que é delicioso, aquele alimento, então você tem zonas de prazer e no corpo como um todo, né, então quando a gente fala de sexualidade, não é uma visão restrita a sexo genital, vamos dizer assim, né, ou de outra ordem, né, como cada corpo, né, tem a sua escolha, né, de ter suas experiências, né, de prazer. Então, a sexualidade, ela tem um conceito mais amplo, e quando a gente fala de pessoa com deficiência, o fato de você ter o direito
ao lazer, o direito nós, né, que não temos, por exemplo, deficiência física, se quisermos ir até a praia do Tucunaré e usufruir, né, de um lazer, né, e aí sentir prazer nesse processo, a gente tem esse direito. A pessoa com deficiência é imputada a ela várias barreiras, né, sociais, ambientais, né, atitudinais, que impedem, né, a pessoa ser o que ela quiser e viver o que ela quiser. Então, realmente, há muitos mitos, né, que envolvem a figura, a pessoa com deficiência, ao longo da história, por conta desses diferentes modelos que ela era vista pela sociedade, né? Então, era vista, por exemplo, como símbolo de pecado, né? Então, ainda hoje, a sociedade reproduz esse modo de enxergar a pessoa com deficiência. Então, a gente tem vários relatos, né? Então, qual é o meu lugar de fala? Não é um lugar de fala de pessoa com deficiência, mas é um lugar de quem convive há alguns anos e dialoga, e trabalha de forma conjunta com pessoas com deficiência. Então, a gente tem muitas histórias para contar, do tipo como uma mãe no supermercado vê uma mulher com deficiência, usuária de cadeira de roda, e fala, né, aponta para a filha, olha, se você me desobedecer, você vai acabar assim, que nem ela está assim porque, né, ela desobedeceu, né, e aí ela, né, cometeu um pecado e está aí, olha, está pagando pelo pecado dela. Então, a sociedade ela ainda tem muitas dessas visões equivocadas que terminam por, digamos assim, oprimir o corpo com deficiência, seja ele com deficiência física, seja ele com deficiência auditiva, seja o surdo, seja a pessoa cega, não é? A pessoa com baixa visão, a pessoa com deficiência intelectual. A gente tem um índice elevadíssimo de mulheres com deficiência intelectual que sofrem, né, violências, por exemplo, sexual, né? Então, a gente tem um índice muito elevado no Brasil, né? E isso é produzido culturalmente, socialmente, né? Essa opressão no corpo da pessoa com deficiência. Então, assim, são muitos elementos, assim, para a gente enveredar, para entender, né, esse real, digamos assim, essa real condição de opressão e de negação de direitos vivenciado todos os dias pelas pessoas com deficiência, e por muitas razões, né? Então, as diversas esferas da vida social, o modo como a sociedade se estrutura, né, constrói sua cultura e os seus valores, né, se apropriam, né, de modos de enxergar o mundo e as relações e as pessoas. A sociedade ela tem uma dívida histórica com as pessoas com deficiência. E quando a gente fala, né, de outras singularidades, a gente fala do indígena, a gente tem um indígena com deficiência, a gente fala do negro, a gente tem um negro pobre com deficiência, a gente tem um negro pobre com deficiência e homossexual, né? Então, a condição da deficiência ela é uma condição transversal, né? Então, ela impõe, né? E dentre, vamos dizer assim, esse exemplo que eu dei, essa diversidade de possibilidade, de singularidade, de forma diversa de ser o mundo, que constitui a subjetividade de um sujeito, a condição da deficiência, ela é aquela que impera, como se fosse, assim, aquela que atingisse o patamar mais difícil da sociedade, né, aceitar nesse contexto. É como se a sociedade fosse reconhecendo, né, digamos assim, alguns valores e alguns direitos, e quando chega no elemento da pessoa com deficiência, dizer, eu sou uma pessoa com deficiência visual também, além de ser uma pessoa homossexual, né, então aquilo impacta, e quando impacta, a sociedade muda o modo de como interage com a pessoa com deficiência. Então, a gente tem muitos mitos mesmo. E um deles, de negar a própria sexualidade, tem a ver com outros momentos da história em que se concebia a pessoa com deficiência como alguém doente, como alguém que merecia caridade e cuidado e proteção e que não tivesse direitos sexuais, né? Então, a gente tem isso marcando a sociedade e a cultura ainda hoje, né? Foi preciso uma legislação, né, para poder se começar a construir ou reconstruir uma cultura nas famílias, né, que possuem pessoas com deficiência, para se ressignificar esse sentido do direito, inclusive, a casar, a ter filho, né? Então, a gente tem, né, esse cenário, né, bastante adverso na vida das pessoas com deficiência. Lucélia, essa sua primeira fala, né,
nos instiga muito a pensar também, né, e essa noção que nós temos, que você já mencionou, justamente de saúde. Eu acho que tem um grande link com a ideia de saúde sexual, né? O que é a sexualidade, abre aspas, normal. Então, além da relação entre, que é muito própria da nossa época, né, normalidade e aparência, essa relação que é construída, né, é a ideia, até mesmo em alguns modelos médicos, né, o que é uma vida sexual saudável, o que é a vida sexual padronizada. Padrão. Isso, né? Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso ainda e, ao mesmo tempo, você já situasse um pouco como que na sociedade brasileira, do ponto de vista legal, né, essa discussão foi ganhando força, e nos situasse um pouco de como que isso tem avançado nos últimos anos. Ok. A gente tem um modelo que impera, né, que imperou ao longo da história, que hoje a gente tenta, digamos assim, estabelecer diálogo com esse modelo, porque a gente não pode negar a existência da necessidade de atendimento de saúde à pessoa com deficiência, mas a gente precisa reconstruir a ideia do que é a deficiência. Ela é, né, um construto cultural, sim, a condição em si, de opressão, né, que a pessoa com deficiência vivencia, tanto que o conceito atual de deficiência, ele busca romper exatamente com esse modelo médico. E o que esse modelo médico trouxe para a vida da pessoa com deficiência? Ao mesmo tempo que naquele tempo histórico possibilitou avanços no conhecimento científico, né, de imaginar que aquela pessoa com deficiência poderia sobreviver, né, e aí conviver na família, desde que ela fosse medicada, desde que ela recebesse algum tipo de atendimento, muitas vezes segregado, excludente, separado da sociedade. Essa pessoa com deficiência era vista como doente, e vista como doente, ela não tinha direitos, né, nenhuma dignidade básica do ser humano, inclusive o direito à sua sexualidade nesse sentido mais amplo, né. Então, se entendia que a relação que a sociedade teria que ter com a pessoa com deficiência era uma relação de medicar a pessoa com deficiência. Era disso que ela precisava, de medicamento e de assistência, né, no cunho bem social. Durante muito tempo, até a própria educação, ela serviu esse modelo, né, de assistencialismo. Né, por isso que a gente tem, né, na história da educação especial no Brasil, né, uma força muito grande voltada para as instituições que, historicamente, instituições filantrópicas, privado-filantrópicas, né, que exerciam esse papel de prestar assistência e o cuidado médico às pessoas com deficiência. Né? Então, esse modelo, ele reproduz e ele nega a possibilidade da pessoa com deficiência ter sua subjetividade, ser um sujeito, exercer, né, o seu direito de ser um sujeito sociocultural, né, que se faz e se refaz na relação com o outro, que constrói cultura e por ela é construído. Então, ela nega essa possibilidade, porque ele é enxergado como uma pessoa, né, doente, né, e que se nega, é claro, enquanto uma pessoa doente, ela é incapaz, e sendo incapaz, ela é incapaz também de vivenciar a afetividade, né, de expressar sentimento, de receber sentimento, e algo que se volta também na questão da aparência, desse normal e anormal, que é muito comum no nosso discurso, é quando a gente menciona, por exemplo, assim, o dito normal e faz, né, o sinal entre aspas no ar. É muito comum no discurso. Então, assim, o que eu diria, né, do impacto negativo que tem a questão da normalidade, da aparência e negação do direito da pessoa com deficiência e esse modelo médico, que estão tudo imbricado, né? Primeiro, a partir do momento que a gente não se liberta dessa ideia da normalidade, do padrão, né, o nosso olhar, né, uma das coisas que mais fere, muitas vezes não é a palavra, que viola, né, a vida da pessoa com deficiência, é o nosso olhar para com a pessoa com deficiência. O nosso olhar, ele diz muito, né, a não ser que a pessoa seja cega e não esteja percebendo, mas alguém do lado dela diz, olha, as pessoas estão te olhando assim. Né? Então, o olhar é um olhar que fere, é um olhar que discrimina, e discrimina quando você se penaliza também da pessoa com deficiência, quando você imagina que ela, por exemplo, você tem palavras capacitistas, né, que vem do capacitismo, de dizer assim, mas ela pode casar, e ela pode sair de casa sozinha, ela estuda,
né? Então, a gente tem, além de ter esse elemento, né, na sociedade, a gente tem uma desigualdade também até de gênero. Tem a violação no geral, né, quer seja, né, a mulher, né, o homem com deficiência, mas em relação à mulher, ela tem mais ainda desvantagens em relação a essa questão da sexualidade. A gente tem dados, inclusive de vivências de pessoas com deficiência que nos relatam, mulheres, que a percepção é que o homem com deficiência ele consegue, né, tem, digamos assim, um índice maior de homens que conseguem constituir família, namorar, né, ter uma vida comum, afetiva, e já a mulher não. A mulher, por toda uma cultura que envolve a mulher, né, de modo geral, né, de preconceito, de discriminação, do lugar da mulher na sociedade, a mulher com deficiência é mais complicado ainda, é duplo, né? Esse processo, essa opressão no corpo da mulher com deficiência, ele é duplo, porque se uma mulher ela deseja, né, exercer o seu prazer e sair numa noite, né, para quem gosta de beber, dançar, ela é vista, né, pela cultura machista ali em volta, pela cultura discriminatória, como uma mulher que está aberta a se arriscar, né, a sofrer qualquer tipo de violência, é como se a mulher estivesse se vendendo. E na perspectiva do homem, vamos dizer assim, se ele namorar uma pessoa com deficiência, uma mulher com deficiência, ele está fazendo um favor à mulher com deficiência. Então, é essa cultura que a sociedade tem, né, em relação às pessoas com deficiência. E só assim, para poder assim, fechar, contribuindo com a reflexão, tem uma feira em São Paulo que chama Reatec, né? Então, eu fui uma vez nessa feira, acho que em 2010, e eu fiquei impressionada, eu me senti a pessoa mais diferente do mundo, porque lá você tinha todas as formas que você pode imaginar que um corpo pode assumir, né? Pessoas na maca passeando na feira, pessoas com deficiência em maca, né? Pessoas que só mexiam um olho, pessoas que só tinham um tronco, e aí estava ali com as tecnologias assistivas circulando, né, como direito que qualquer um cidadão tem, né, de conhecer que tecnologias tinham. E nessa feira tinha tecnologias, por exemplo, as pessoas que têm deficiência física, por exemplo, fazer sexo. Então, tinha os equipamentos específicos para isso. Então, o pessoal dava uma risada, né? E ficava assim, nossa, e o pessoal explicando como funcionava. Então, a gente tem hoje respostas sociais na produção cultural, material, com tecnologias assistivas, que torna a vida da pessoa com deficiência possível. Né? Então, dela ser quem ela quiser, dela casar, dela ter filhos, né? Dela ter relações, e aí a gente envolve também elementos de... Existe várias pessoas com deficiência, sejam elas mulheres, homens, homossexuais, que sofrem um peso triplo até de violência, né, de discriminação, de toda ordem, seja ela muitas vezes física, seja ela verbal, né, seja ela atitudinal, de discriminação, de exclusão, né, do tipo como frases, além, não bastava ser homossexual e ainda é cego, ou o inverso, né, então, tudo isso, as pessoas com deficiência, elas convivem todos os dias, então é uma luta incansável. Há pouco eu conversava com a Kátia, e ela me mandou uns cards, que é mulher usuária de cadeira de roda, e nos cards ela colocava frases capacitistas, que as pessoas diziam assim para ela, olha, como você é guerreira, eu queria ter sua força, vamos na minha igreja, né, que você vai ser curada. Então, frases ainda que têm essa expectativa de normalizar a pessoa, né, de enxergar a deficiência como um superpoder, por exemplo, que as pessoas com deficiência são um exemplo de superação. Então, tudo isso são práticas capacitistas que a sociedade precisa superar, para, de fato, as pessoas com deficiência exercerem a sua cidadania, a sua vida, a sua sexualidade, a sua afetividade, e serem quem elas quiserem. Obrigado, Lucélia. Mais uma questão para nós fecharmos, assim, definitivamente a nossa... é um tema, assim, que ele se ramifica, né? Nós poderíamos fazer aí, prolongar, né? Mas o objetivo um pouco de tocar e despertar o público para essas questões, as pessoas interessadas, e aí para
encerrarmos, eu queria te ouvir falar um pouco assim sobre a tua experiência, o teu balanço um pouco na relação com a educação, tanto com a educação básica como com a universidade, um pouco da tua trajetória, né? Como que, em particular, esse tema, né, ele tem chego para você, como é que ele tem se aproximado, né, como é que você vê a condição na educação básica, nos locais onde você, como docente, como pesquisadora, você pode visibilizar. O que você acha que, claro que há muito que avançar, mas quais os principais interditos, os principais problemas, se você pudesse fazer assim? Claro que isso é uma síntese para depois nós abrirmos um diálogo. Eu penso que, no geral, né, na educação básica, o tema que envolve, né, o corpo, a sexualidade, né, as intolerâncias, ainda, digamos assim, ainda tem muitas lacunas, né, por muitas razões. Uma delas está, sim, associada e é uma responsabilidade nossa, e eu ponho o polegar para a gente, o Unifespa, né, que forma professores, né, das licenciaturas. A gente ainda tem muitas lacunas desse debate na própria formação de professores, nas nossas ações extensionistas, né, que a gente não transversaliza essas dimensões, não trabalha a pessoa completa, não basta eu, Lucélia, falar que recurso aquele aluno com deficiência, né, vai melhor aprender, você tem que olhar para ele como uma pessoa completa, né, uma pessoa que tem todas essas dimensões do desenvolvimento humano. Então, eu penso que ainda falta muito o uso de teorias sobre o desenvolvimento humano, sobre aprendizagem, conhecimentos do campo. A gente tem, por exemplo, na pedagogia, a antropologia educacional, que usa, a gente faz disso para discutir essas questões, e dentre várias outras disciplinas, né, do nosso currículo, então, eu penso que ainda há muitas lacunas no campo da formação de professores, nesse sentido, e ainda nesse aspecto específico sobre as pessoas com deficiência, eu sinto que quem é professor que presta atendimento educacional especializado para o aluno com deficiência, como se fosse eu, Lucélia Nunaia, que presta serviço de educação especial, esses professores que atuam diretamente no apoio especializado das pessoas com deficiência, eles enfrentam muitos desafios, porque muitas vezes eles estão solitários nesse processo. Às vezes, assim, o trabalho que eles fazem são um trabalho árduo, né, de tentativa de garantir esses direitos à pessoa com deficiência, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à sexualidade, mas a gente ainda tem muitas barreiras ainda da família, a gente tem barreiras também daquele professor que escolariza, que está ali no ensino comum também, né, e que falta ainda se avançar muito nesse modo de enxergar a pessoa com deficiência. E qualquer política, né, como ontem foi, então, aprovada, né, e assinada a Política Nacional de Educação Especial, inclusive, equitativa, com todo esse jargão, esse discurso bem neoliberal, né, que a gente tem, mas quando você vê o conteúdo dessa política, muitos dos direcionamentos viola e retrocede, né, em muitos aspectos, esse modo de enxergar a pessoa com deficiência, inclusive, de forma segregada, dela estar em espaços que estejam só com outras pessoas com deficiência. Né? Então, se você não possibilita esse espaço de inclusão, que ela conviva com o outro, e que as pessoas possam, quem não tem deficiência, olhar e construir um olhar diferente para com as pessoas com deficiência, entender que ela pode, sim, se relacionar, se apaixonar, namorar com a pessoa com deficiência, né? E se você segrega, você está destruindo possibilidades para essa, digamos assim, esse crescimento para todo mundo. Eu falo, conviver e se relacionar com as pessoas com deficiência torna a gente pessoas bem melhores, bem diferentes, né, e que atinge um grau de humanidade muito importante que o nosso tempo histórico exige e requer. Né? Então, eu acredito que na educação ainda precisa muito avanço, e a universidade tem muito a contribuir com essas reflexões, e que elas são urgentes e necessárias para a gente poder trabalhar com um projeto de sociedade, né, que realmente seja para todos e contra qualquer forma de barbárie que é tão comum hoje, que a gente se depara todos os dias. Muito obrigado, Lucélia.
Lucélia vai dar um tempinho para vai tomar uma água e daqui a pouco nós vamos voltar para conversar com nossos colegas nas redes sociais. Eu gostaria agora de convidar o professor Daniel Brasil, sem muitas delongas, né? Para quem está nos acompanhando não cansar. Daniel, Daniel, as pessoas que estão entrando aí na live, né? O Daniel é um estudioso, um historiador, estudioso do tema, história das religiões, e ainda como nós tivemos ainda há pouco diálogo com a professora Lucélia, sobre essa temática da normalidade, da aparência do corpo, e a partir dessa noção, né? O que é lícito a pessoa desejar em termos de sexualidade, em termos de desejo, né? E aí, por aí, então, inclusive, ela mencionou várias nuances que vêm muito do discurso religioso, né? Que vem muito da forma como vivemos no Brasil, no momento, no período em que isso existe já há muitos séculos, mas se intensificou agora, por causa das redes sociais, talvez. Primeiramente, essa relação do uso de textos bíblicos para justificar, né, uma crítica, né, à maneira de viver homoafetiva, né? Textos bíblicos, e aí textos bíblicos, às vezes o religioso, as lideranças de várias igrejas da comunidade cristã em geral, sem generalizar, mas isso acontece bastante, então as pessoas utilizam textos de Levítico, textos de Romanos, de Coríntios, e saem pegando várias passagens bíblicas e construindo um argumento, né, para condenar, né, a prática homossexual, as relações homoafetivas, e fundamentar, então, todo um ódio, um discurso de ódio, de perseguição, de anormalidade. Então, na verdade, eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, sobre a utilização desses textos, e se você pudesse nos trazer, né, exemplos, né, dessas passagens, como historiador, contextualizar um pouco para ajudar a gente a entender como é que isso acontece, por que isso está acontecendo. Fique à vontade, Daniel. Legal, Jerônimo. Eu prestei muita atenção, né, no que a professora Lucélia estava nos trazendo, no sentido de entender também naquele tema que eu tenho mais proximidade, que é exatamente essa questão do elemento religioso. Quando em alguma fala ela mencionou, pessoas que têm deficiência são convidadas por outra, vamos na minha igreja que eu vou te curar, ou a liderança vai te curar, ou até mesmo a própria pessoa, né, que representa esse tipo de elemento religioso nos espaços de igrejas, pessoas supostamente em cadeira de rodas, que elas precisam ou não, ou pessoas que se dizem sem visão e tudo, e que há um ritual ali, há um espetáculo de cura. Então, essa leitura, ela já está marcada por uma percepção que envolveu o pensamento religioso desde muito tempo. Essa ideia de que alguém que tem qualquer tipo de desvio daquilo que é considerada uma norma padrão, essa pessoa, então, precisa de intervenção. Ou pior, aquela pessoa que tem qualquer tipo de traço que não condiz com a norma padrão, essa pessoa é amaldiçoada, essa pessoa precisa sofrer qualquer tipo de intervenção porque ela não tem o formato que nós diríamos normal, como se a vida de uma pessoa com qualquer tipo de deficiência fosse menos importante que outra, né? O cinema consagrou de uma maneira muito ampla a ideia, por exemplo, de espartanos que pegam seus filhos, que nascem com qualquer tipo de deficiência, e que os jogam diante de um abismo. Eu só perguntaria o seguinte: como é que um espartano perguntaria para a criança recém-nascida se ela enxerga? Perguntaria para uma criança recém-nascida se ela desenvolverá qualquer tipo de deficiência no corpo. Então, essa visão que o cinema propagou e que essa leitura retroprojetada para a antiguidade também, os problemas que elas nos causam, né? Porque são sempre leituras parciais e repletas de problemas. E esse problema que é posto, né, eu achei que é uma forma de colocar a questão muito interessante, que é falar sobre o corpo de Deus. Isso remete tanto a uma noção
de um padrão de normalidade de corpo, quanto a própria ideia de que o que constituiria um corpo de Deus, que membros compõem o corpo de Deus, né? Então, certamente no imaginário coletivo, pessoas com deficiência não estão aí, e certamente no imaginário coletivo, pessoas que não fazem parte do conjunto de religiões cristãs também não fariam parte desse corpo. E essa questão colocada, ela me remete muito à ideia de que nós temos uma noção de que o lugar onde mais se reproduz preconceito na sociedade é dentro de uma igreja. Eu te diria que não. Eu te diria que esse lugar é a escola. A escola hoje é o espaço social em que mais se reproduzem preconceitos, seja pelo senso comum das pessoas, dos meninos, quando são meninos, das crianças, quando são crianças, ou dos adultos ou adolescentes, quando estão nesse nível, e até nas universidades, né, que frequentam esse espaço. Então, esse espaço que é reservado socialmente para a educação, ele é um espaço que concentra em si muitos preconceitos, né? Portanto, abordar esse tema, ele é importante, inclusive na perspectiva que a professora Lucélia mencionou, de que faltam teorias sobre o corpo, faltam teorias que discutam essa ideia do padrão de normalidade, de deficiência nesse sentido. Então, a lógica liberal que a gente conhece, ou mais recentemente neoliberal, ela pensa muito, desse ponto de vista econômico, da demanda. Então, é razoável pensar que o número de pessoas com certo grau de deficiência é um número menor de pessoas, portanto, você não precisa de um esforço tão grande para atendê-las. Você, de alguma maneira, separa ou segrega. E isso é parcialmente verdade, é parcialmente mentira, porque, de fato, o número de pessoas com algum tipo de deficiência é menor. Só que há recursos que transformam essa demanda em uma demanda menor. Por exemplo, eu uso óculos, e eu estava observando, o Jerônimo usa óculos, a Lucélia usa óculos, eu uso óculos, e o Omar, que é o nosso amigo que está nos ajudando aqui na sala, operando toda a tecnologia, eu até acompanhando o chat, vi que a Andresa Reuter está aí também, que é uma profissional super competente, sempre nos atende muito, trabalhando como intérprete de Libras. Todos nós usamos óculos. Então, nós temos algum grau de deficiência, no entanto, a teoria do conhecimento, o advento da ciência, nos proporcionou certos instrumentos, por exemplo, neste caso, o óculos, que nos fazem ou que nos colocam em algum patamar de normalidade. Então, discutir esse elemento passa também, como a professora Lucélia enfatizou corretamente, passa pelos estudos e pelos avanços da ciência nesse campo. E no caso das experiências religiosas, a gente observa que o argumento da demanda funciona, porque qualquer pessoa que frequente escola ou universidade nesse país, e até fora dele, verá que o discurso religioso, ele ganha cada vez mais espaço e cada vez mais plataforma nesses espaços de educação. E isso traz certos problemas, porque, ao mesmo tempo que há um exercício de ocupação política e uma tentativa de dominação política, é também exercício de confronto com aquilo que nós conhecemos como ciência, que nós lidamos. E o número disso é assustador. A incidência desses casos, de igual forma, também é assustadora, porque a gente observa que os espaços escolares, em muitos casos, cito como exemplo o ensino religioso, tem se transformado em espaços de verdadeiras catequeses. E é um problema que a gente ainda não conseguiu resolver do ponto de vista do currículo e do espaço escolar, porque a criação de uma disciplina ensino religioso, ela é uma criação eminentemente política, que faz com que membros de igrejas ocupem espaços, e aí a gente está falando muito mais de uma cristandade, porque geralmente esses espaços para ocupação de professores são feitos com base na proporção que o censo religioso no Brasil acontece. Então, se você tem cerca de 60% da população de confissão católica, de acordo com o censo, você também demanda que professores de ensino religioso sejam em 60% católicos.
Se você tem hoje cerca de 20, 25% de evangélicos, num sentido mais amplo, o número de professores do ensino religioso será proporcional a isso, garantindo que a liderança religiosa chancele essa atuação. Nós estamos atuando de tal maneira que na nossa sociedade, nas nossas escolas, quem ocupa as cadeiras de disciplinas formais escolares não são mais pessoas legitimadas ou chanceladas por um conhecimento epistemológico da sua disciplina, mas por um conhecimento religioso. Então, há uma confusão muito grande entre o elemento de fé e o elemento de conhecimento epistemológico, que são dois campos do saber diferentes. Então, e aí eu queria chegar exatamente nesse ponto, porque essa questão, ela é uma questão muito mais moderna do que uma questão antiga. Basta você folhear qualquer página do Novo Testamento, pelo menos naquele campo que a gente conhece como os 4 evangelhos canônicos, e você jamais verá em Jesus em qualquer situação que teve que lidar, se pronunciar ou falar sobre o tema da sexualidade, por exemplo. Não há, mesmo que sejam documentos em que a gente consiga identificar uma maior probabilidade de palavras vindas do Jesus histórico, ou aquelas que são mais avançadas no tempo, documentos como o Evangelho de João, que é um texto produzido na segunda metade do século II, portanto, cerca de 100 a 120 anos após a morte de Jesus, né? Romper um pouco essa noção de que esses evangelhos eles são produzidos por testemunhas oculares, porque não são. Esse Jesus histórico, ele jamais teve que se colocar diante de uma questão. Então, quando a gente começa a olhar para esse material com um olhar mais epistemológico, a partir da teoria do conhecimento, a gente começa a observar que aquilo que se anuncia como maioria, na verdade, são questões muito, muito periféricas. Uma delas é a sexualidade. Não há dúvida que para a existência e os episódios que envolvam a figura do Jesus histórico, a questão da sexualidade é um tema absolutamente periférico. Tenha sido Jesus um celibatário ou não, Paulo, o apóstolo, aquele histórico, nós sabemos que fez essa opção pelo celibato, mas essas questões todas que envolvem, elas precisam sofrer um outro olhar. E aí, como ponto de partida para a nossa discussão, eu gostaria apenas de citar 2 filtros de leitura que nos impõem certa compreensão sobre esse tema. O primeiro filtro de leitura é o chamado cânon bíblico. Cânon é uma palavrinha grega que nunca foi traduzida, que quer dizer regra, norma, é a ordem dos livros que a gente tem na Bíblia. Por que você pega uma Bíblia, e uma Bíblia cristã, e você começa em Gênesis e termina em Apocalipse? Isso é resultado de uma escolha, de uma montagem. Nunca existiu, e a palavra nunca precisa ser enfatizada, nunca existiu um achado arqueológico que seja, que trouxesse um livro, e neste livro estivesse escrito lá, Novo Testamento, ou Antigo Testamento. O códice mais antigo que nós conhecemos, códice, quando eu digo códice, eu quero me referir ao conjunto de livros organizados e reunidos nessa ordem, é do século XIII, que é um códice que traz o chamado Antigo Testamento, todo ele organizado. Então, nós nunca encontramos, seja no século I, século II, III, IV, V, VI, da nossa era, da Era Comum, nunca encontramos um livro chamado Novo Testamento. Então, esta ordem de Mateus ser o primeiro evangelho, então, dentre os 4 evangelhos, Mateus é o segundo mais antigo. O primeiro é Marcos. Então, por que a ordem não foi a ordem cronológica, mas uma outra ordem? Então, isso é o resultado de uma reflexão da cristandade que começa em meados do século I e avança até princípio do IV século, quando essa ideia de Novo Testamento ou de cânon bíblico está fechada. Então, veja que as experiências originárias que são contadas no chamado Antigo Testamento, que são contadas no chamado Novo Testamento, nenhuma delas foi vivenciada ou foi experimentada pelas primeiras gerações como uma regra coletiva. Esses textos só serão organizados posteriormente. Nós só teremos edições em que temos Antigo Testamento e Novo Testamento colados nessa ordem que nós conhecemos, muito, muito tempo depois desse tempo que nós chamamos do período originário.
Então, este filtro de leitura, chamado cânon, já nos impõe uma certa percepção sobre as coisas. Qual é essa percepção? E aí eu passo para o segundo filtro de leitura, a percepção do fundamentalismo religioso cristão. Ao contrário do que se pensa, o termo fundamentalismo, ou a noção, a ideia fundamentalista que traz nesse termo, ela não é originada em 2001, no ataque às Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Ela começa no seio da Igreja Presbiteriana Norte-Americana, quando, em 1910, a Assembleia Geral das Igrejas Presbiterianas está reunida e publica um documento com 5 pontos, que são os 5 princípios, né, da fé cristã, da fé legítima. Veja que nós já estamos no século XX. O fundamentalismo é uma invenção do século XX e nasce no seio cristão protestante, numa igreja protestante histórica presbiteriana. Terá desdobramentos, assim como eles não inventaram isso do nada. Desde o século XIX, há movimentos da cristandade nesse sentido, de construir um fundamentalismo, mas esse movimento ele se consolida na primeira metade do século XX nos Estados Unidos, a partir desse material das igrejas presbiterianas. Mas veja, há também muitas outras nuances nesse conceito. Há um livro que está por sair agora, está prestes a sair, ele inclusive já está pronto, que é um livro chamado Fundamentalismo Religioso Cristão, que é organizado por intelectuais do Laboratório de História das Experiências Religiosas, que funciona na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um laboratório que eu tive a alegria e o prazer de fundar junto com o André Vitarese, que é professor já aposentado, professor titulado da UFRJ, e que hoje o laboratório é conduzido por vários colegas e tem várias linhas de pesquisa. Esse livro está sendo organizado, já está pronto, na verdade, está por ser publicado, e no primeiro capítulo, tanto o André quanto a Tainá, que é uma intelectual que está cursando mestrado agora, eu tenho orientado a pesquisa dela, ela está no programa de pós-graduação em História Comparada, e ela estuda exatamente esse tema. Então, eles organizaram o primeiro capítulo, que é a busca por um conceito do fundamentalismo. Então, essa literatura, quando sair, ela ajudará a balizar isso. Mas, para o que nos interessa agora, é importante a gente referendar 2 aspectos que fazem com que esse fundamentalismo seja possível. O primeiro deles é a publicação e a disseminação da obra de Darwin, A Origem das Espécies, e um segundo movimento, é a leitura que a cristandade fará sobre a modernidade. Então, a modernidade, a cristandade terá muitos problemas com a modernidade. Então, quando a gente fala algo de conservadorismo, principalmente ligado a elites agrárias, a gente está falando um pouco dessa noção, dessa rejeição ao que é moderno, ao que é novo, né? Então, 4 encíclicas papais foram publicadas a partir de 1864. Então, essas encíclicas, eu não vou ficar aqui dando os nomes e tudo, eu já até dei a referência que isso está bem sistematizado, mas 4 encíclicas papais foram organizadas, e dentre essas encíclicas papais, uma das ideias foi começando a se formar e que será consolidada nessa Assembleia Presbiteriana que eu falei de 1910. É o conceito de inerrância bíblica. Inerrância bíblica diz que o texto do Novo Testamento, e aí o cânon cristão juntado com o Antigo Testamento, ele não tem falhas, não tem erros, e ele explica a si mesmo. Então, esse exercício que os religiosos fazem, de pegar um texto e fazer com que outro fundamente o que aquele texto está dizendo, é o problema da inerrância. Então, esse é um problema do nosso tempo, é um problema da modernidade. Quando você pega o texto de Levítico, você faz a leitura do texto de Levítico junto com o de Romanos ou de Coríntios, você está fazendo exatamente isso. Então, veja, o documento para a história, né, para a teoria do conhecimento, o conceito de inerrância bíblica, ele é um conceito de fé. Você acredita ou você não acredita. E fé é aquilo tudo que você precisa ter e que precisa ter tudo, menos prova. Porque se precisar de qualquer tipo de prova, deixou de ser fé há muito tempo. Então, esse conceito da inerrância, ele é um conceito teológico, ele é um conceito de fé.
Mas, se a gente observar o texto de Levítico, que é um documento que sofre sucessivas redações, até que ele chegue à sua forma final, por volta do V século antes da Era Comum, ele é um documento usado para ler e interpretar documentos de Paulo, como Romanos e Coríntios, que são documentos da década de 50, do século I, já da nossa era. Então, nós estamos falando de um intervalo de 600 a 700 anos entre os textos, em que um explica o outro. Como isso é possível? Nenhum cientista, em nenhuma dimensão, de nenhuma maneira, conseguirá explicar como eventos históricos, com um intervalo temporal de 700 anos, fundamentam-se a si mesmos. No entanto, o conceito da inerrância faz com que isso seja possível. Então, é inútil, desnecessário e desgastante a gente ficar brigando com textos para dizer, olha, este termo, ele faz sentido. Sinceramente, às vezes, o que está escrito, e a gente tem visto isso em profusão nessa gestão pública do atual governo, o que está escrito não interessa. Algo que é legal, pode ser até legal, mas se não tem legitimidade, é outra discussão. Então, esse documento escrito, você disputar a interpretação sobre ele, nem sempre é um caminho que vai nos levar a algum campo a bom termo. Por quê? Disputar uma interpretação significa igualar as versões. Então, se eu falo que o corpo de Deus, ele é composto por pessoas com todo tipo de deficiência, com todo tipo de cor de pele, com todo tipo de sexualidade, outra pessoa, provavelmente um fundamentalista religioso, me dirá que o corpo de Deus é branco, é heterossexual, ele não tem qualquer tipo de defeitos, ele é puro. Eu vou disputar essa discussão? Eu não vou disputar essa discussão. Eu vou denunciar a pessoa que tem esse tipo de comportamento como um fundamentalista religioso, que é assentado em bases que estão há quase 20 séculos distantes do seu evento originário. Então, eu tenho uma figura, uma personalidade, Jesus, que é um evento originário, para isso que nós conhecemos como cristianismo, ou cristianismos no plural, e uma pessoa que jamais precisou se posicionar e se falar disso. E é ilusão pensar que a questão da sexualidade não estava presente nos dias de Jesus. É um absurdo. Quer dizer, isso está presente desde que o ser humano existe. A questão da sexualidade está posta. Então, quase 20 séculos depois, um grupo de religiosos decide, nas reflexões sobre modernidade e nas reflexões sobre teoria do conhecimento, refutá-las a partir de uma noção teológica de que, olha, esse texto que está aqui, ele nunca está errado. Então, uma coisa explica a outra, a verdade está toda aqui, pronto, e acabou. Eu não vou discutir com essa pessoa qual o sentido que ele está dando para o texto, tudo. Eu vou dizer, olha, você é um fundamentalista religioso e a sua origem está neste lugar e neste lugar. E este comportamento de fundamentalismo, esse comportamento de intolerância, esse comportamento de classificação e eliminação do diferente, ele é nojento em qualquer lugar, em qualquer época, ele não pode ser aceito. A única coisa que precisa ser intolerante é a tolerância com esse tipo de pessoas. A única coisa que se aceita intolerância é com quem é supremacista, com quem é racista, com quem quer sempre buscar a eliminação do diferente. Então, nesse ponto, eu penso que discutir essas questões, denunciando a origem das suas ideias, ela pode ser um caminho alternativo para a gente pensar essas questões. Então, dentro dos espaços escolares, as pessoas, as crianças, os adultos, os adolescentes, precisam ser ensinados que o fundamentalismo religioso cristão, o fundamentalismo nasce em ambiente cristão, ele é uma invenção cristã, protestante do século XX, ele tem ecos no catolicismo do século XIX e também no catolicismo que perpassa os tempos. O programa religioso chamado Francisco não me engana, não me ilude, porque Mário Jorge Bergoglio, o atual Papa Francisco, foi jesuíta a vida inteira, então não é um jesuíta a vida toda que um dia ganha o título de Francisco, que passará
a adotar um programa contra o qual ele lutou durante a vida toda. Então, este programa da Igreja Católica também é uma opção política. E aí nós precisamos, então, Jerônimo, para eu concluir esse primeiro momento, a gente precisa entender os filtros de leitura e desconstruir os filtros de leitura. Por quê? Esses filtros de leitura que interferem a nossa visão na leitura do material originário religioso é que constitui o problema. Aí é que está a questão. Então, a denúncia e a evidência desses temas nos fará, então, reposicionar a questão, nos fará, então, reinterpretar e reler esses textos com outros olhares. E este é um problema da cristandade, tá? Só para lembrar que Igreja Católica Apostólica Romana só surge a partir do século XI, com o grande cisma do Oriente e Ocidente. Então, até ali, todo mundo é cristandade. Reforma protestante somente no século XVI. E, recentemente, o pentecostalismo histórico começa no iniciozinho do século XX nos Estados Unidos, e esse movimento neopentecostal ele é um movimento tipicamente brasileiro. Então, todas essas faces dos cristianismos, no fundo, dialogam com uma mesma ideia. Então, é óbvio que há grupos e há pessoas que não compactuam e não partilham das ideias fundamentalistas, mas há uma grande maioria militante que ocupa espaços públicos que pretende, então, fazer esse tipo de movimento. E é nesse ponto que é importante a gente apontar onde está a questão e discutir. Eu queria, Jerônimo, pelo menos lançar essas bases para que a gente pudesse discutir e conversar e tudo, e aí a gente pode depois entrar em mais exemplos, a gente pode analisar caso a caso, e aí fica à vontade, eu estou aqui disponível para o tempo que precisar. Certo, Daniel. Então, assim, você vai indicar, então, essas bases, não é? Você vai, nesse momento, né? Então, você fica à vontade, então, você indica, e depois, assim, a gente encerra para chamar Célia e abrir para o debate, porque aí, uma vez você lançando, que eu acho que é muito mais relevante agora, sublinhar isso que você quer esses elementos. Então, se a gente pega o cânon bíblico e o fundamentalismo com a ideia de inerrância, a gente entende por que esses tipos de leituras intolerantes são feitas. E aí, por exemplo, alguém tomaria lá o texto de 1 Coríntios 6, que nesse texto falaria que a referência que Paulo está fazendo ali são a homossexuais. A gente tem um texto de Romanos, primeiro capítulo, 25 e 26, que também estaria se referindo a isso. O texto de Levítico, em alguns momentos, também menciona. Se a gente pensar nos filtros de leitura que eu mencionei anteriormente, a gente tem dois movimentos que a gente precisa fazer. O primeiro deles é desconstruir essa ideia do cânon e da inerrância. Nenhum desses documentos foram produzidos pensando em nós. Ninguém escreveu esses textos pensando em nós. Isso é um conceito, uma ideia de inerrância que foi inventada final do 19 e início do 20. Então, a gente começa assim. Quando a gente parte para os textos, a gente observa, de fato, nuances. Então, por exemplo, quando se fala lá das pessoas que têm um comportamento ambíguo, e aí as traduções bíblicas para o português e para outros idiomas modernos estão informados dessas ideias da inerrância e do fundamentalismo cristão. Então, é natural que eles escolham termos que queiram dizer isso. Então, quando você vê o termo malakos, ou malakoi, lá em Coríntios, que Paulo estaria se referindo a esse tipo de pessoas, existe uma ciência que chama malacologia, que é estudar caramujo, estudar caracol, porque ele tem um mole. Então, a etimologia dessa palavra quer se referir a um comportamento da pessoa, no sentido da pessoa ser, sabe, aquela pessoa difícil de lidar, aquela pessoa indolente, ou então, se refere a coisas ou objetos, diz respeito ao quanto essa coisa é mole, macia. Então, você atribuir esse significado a uma pessoa, de que certas pessoas têm um comportamento desse jeito,
e personificar a questão da sexualidade, isso é uma invenção de quem está traduzindo os textos. Quando Paulo fala, não, mas eu li lá que tem o termo efeminados, tem o termo que praticam determinados comportamentos. Cara, só, porneia ou porneia é a mesma origem da palavra pornografia. Você achar, eu não sei se o nosso público que está nos acompanhando percebe isso, mas há uma necessidade ou há um movimento automático de se pensar pessoas homossexuais e associá-las à pornografia. Como se a pessoa é homossexual, então ela só pode ser um tarado, um doente sexual. Como é isso, sabe? Então, eu quis chamar atenção para esses filtros de leituras, para a gente entender que o problema necessariamente não está lá no século I, não está lá nesses autores que discutem esse problema é muito mais nosso. E aí alguém poderia falar, não, mas eu sou um cristão, eu considero o texto de Levítico, porque o texto de Levítico é a palavra de Deus. Bom, aí é a palavra de Deus até certo ponto, né? Porque o judeu não vai para o céu. A não ser que ele se torne um cristão, ele não vai para o céu. Mas todo o aparato histórico-religioso do judaísmo é sequestrado pelo cristianismo e utilizado como fundamento da sua fé. Então, é a palavra de Deus até certo ponto. É a palavra de Deus quando eu leio esse documento com a chave cristã. Mas o judaísmo em si, não. Mas, tá bom, vamos aceitar que esse texto ele é utilizado pelos cristianismos, né? Qual é a dificuldade? Por isso, a necessidade de pensar em filtros de leitura. Qual é a dificuldade em chamarmos pessoas ou grupos por trás desse texto de preconceituosas? Porque isso não foi escrito por Deus. Só os Mormons têm essa imagem. A igreja Mormon, se você abre o livro dos Mormons, na contracapa tem uma mão que desce do céu e entrega um livro na mão das pessoas. Essa é a ideia da inerrância, como se o livro, a Bíblia, fosse produzida no céu e entregue na mão das pessoas. Mas esses textos são todos produzidos por pessoas, gente que escreveu isso. Então, qual é o problema de dizer que o apóstolo Paulo, em alguns pontos, ele se revela preconceituoso? Não, mas apóstolo Paulo, a gente precisa desconstruir também essa imagem eu não ataco o fenômeno religioso, a fé. Então, você pode ter fé em Deus, na divindade, em quem você quiser, qualquer entidade metafísica, você pode ter a fé. Duas coisas que você não pode é inventar conceitos no seu próprio tempo e projetar sobre essas divindades. Isso você não pode, porque isso é desonesto, é intolerante, é errado. E outra coisa que você não pode é pegar o seu discurso de fé, que é íntimo, particular e pessoal, e querer transformar isso no espaço público como se fosse necessário para todos. Então, esses dois pontos, que é o que a gente tem observado nas escolas, são os problemas que nos preocupam, na medida em que aquilo que é íntimo, aquilo que é pessoal, ganha o status de público. E só para finalizar esse trecho, eu, em Xinguara, certa vez, eu estava conversando com algumas pessoas, e pessoas que eu não conhecia, né, eu tinha acabado de conhecer, e aí tinham duas mulheres conversando, e aí elas souberam da minha formação, a gente começou a conversar um pouco isso, e aí uma delas perguntou, mas vem cá, você acredita em Deus? Você tem a sua religião que você vive pessoalmente? E aí eu perguntei para ela, falei, olha só, você me desculpa como eu vou te responder, mas você vai entender. Como é que é a sua relação sexual com seu marido? Como é que vocês fazem? Ela, que isso? Como é que você está me perguntando isso? Que absurdo. Eu falei, sim, a fé ela é tão íntima e pessoal quanto o tratamento que você dá à sua sexualidade. Então, transformar isso para a esfera pública é uma violência de todo tamanho. Mas, como as religiões, as confissões, certas confissões religiosas adotaram como normal a prática do proselitismo, ou seja, de levar as outras pessoas e fazer com que essas pessoas acreditem como elas do que é a verdade, então isso se tornou um problema. Mas a experiência religiosa é legítima desde que ela continue sendo individual, privada, e que ela não se transforme num objeto de subjugação do outro. Não se transforme numa ideia de separação e eliminação do diferente. Então,
o espaço escolar e o espaço público, eles precisam ser preservados desse tipo de comportamento. Porque, afinal, as pessoas são religiosas, mas elas não podem transformar no seu discurso público o espaço que ocupam numa política de comportamento padronizado, que é tudo que a gente tem visto atualmente, mas a gente precisa continuar lutando. Certo. Daniel, obrigado. Né? Nós vamos continuar ainda. Eu gostaria de verificar se a professora Lucélia se encontra. A professora Lucélia está voltando. Né? Bem, esses temas, às vezes, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo nas redes sociais, pode encontrar, poxa, o tema bíblico da questão homoafetiva, homossexual, o tema da sexualidade, as igrejas, e como é que isso se relaciona. Eu sei que isso mexe, às vezes, com a cabeça, que nós somos formados, às vezes, muito compartimentados, né? Pelo processo educativo mesmo, né? Você que está nos ouvindo, nos vendo, e aí, de repente, né? E o que é que isso tem a ver com as pessoas com deficiência e a questão do desejo, da sexualidade, né? Mas o objetivo do seminário é justamente trazer um pouco desse olhar transversal, né? E trazer colegas que possam, então, contribuir para isso na medida do possível, para articulação, para pensar para além, né? E, bem, sem mais delongas também, porque nós estamos quase no nosso horário, eu também estou ficando com fome, os colegas também, a professora, o Omar. Nós gostaríamos, então, de verificar se tem alguma questão, se algum... o Omar deve colocar aqui para nós vermos, se for o caso. Nós temos alguns comentários e verificar se nós temos alguma também pergunta, né? Alguma colocação. Ô, Jerônimo, só para colaborar aqui, não sei se eu posso, mas... Ah, não, está projetado um comentário aí, é melhor a gente respeitar aí. Bem, Andressa Reuter comenta aqui, eu gostaria, então... Eu posso fazer uma leitura, porque algumas pessoas também estão com problema de conexão, e aí vocês comentam. Eu vou pôr no comentário da Andressa Reuter, né? Assim como estão pontuando o ensino religioso, se formos pensar em educação sexual na escola, que muitas pessoas acham que nem deveria haver, esta tende a contemplar a sexualidade de pessoas cis, hétero e sem deficiência. Então, talvez um pouco, né? Como é que essa relação da religião, da questão da sexualidade, da deficiência, como é que isso pode ser no espaço escolar, na escola? Eu gostaria de ouvir um pouco o Daniel e a Lucélia. Então, esse é um problema que eu dizia que a gente não resolveu, né? Porque esse tema da sexualidade, ele geralmente é relegado a segundo plano, não se fala sobre isso, é proibido, mas o tema da religião, ele tem até disciplina. Mas esse problema é um problema que nós não resolvemos nos nossos currículos. Os nossos currículos serão ou continuarão sendo geografia, história, biologia, química, etc. Isso dá conta da experiência humana como um todo, ou a gente vai partir para currículos que trabalhem essas questões, discutir a diversidade, discutir religião, economia, sexualidade, etc. Eu penso que é um problema que nós não resolvemos e que precisaríamos discutir e debater quando a gente tem, por exemplo, a BNCC nova, né, que apareceu, e ela traz novos formatos para velhas questões. Então, eu penso que esse é um problema que não resolveria. O que eu penso, um pouco na linha do que a Lucélia falou anteriormente, que nós precisamos capacitar essas pessoas, professores e pessoas que passam pela universidade a pensar essas questões. Mas, quando isso vai para o interior das escolas, eu acho que é uma questão ainda que a gente precisa resolver. Eu penso que a gente tem que... É tabu, né? São paradigmas, mitos, né? Imaginários que a sociedade constrói, e construindo eles podem ser ressignificados, reconstruídos, e eu penso que no caso específico das pessoas com deficiência, quanto mais
conquista de visibilidade, de protagonismo, de ter voz e vez, e para ele ter voz e vez, como a gente fala ter voz de um surdo, por exemplo, na escola, né? Como a gente comentava outro dia, né? Eu e a Andresa, e ela falava de um caso em que a aluna tinha deficiência auditiva e ela precisava fazer leitura labial do professor, então ela ficava próxima do professor para poder, e o professor entendeu como outra coisa, né? Como um interesse. Então, quando eu falo disso, tem a ver com a questão da acessibilidade que você trouxe desde o início. A dimensão da acessibilidade, ela pode se transversalizar nas nossas ações. A acessibilidade, falar, não é para a pessoa com deficiência, mas acessibilidade para todos. Como é que a gente consegue transformar essa cultura da escola, né? Pensar essas estratégias de transformação de cultura da escola. Senão a gente não vai conseguir romper, né, com práticas de preconceito, né, raciais, né, com práticas de discriminação de pessoas que têm opções, né, que são homoafetivas, pessoas com deficiência, né. Então, se a gente não trabalha com perspectiva, e aí como é que a gente reconstrói essa cultura? Não é a gente impondo modelos ou talvez a nossa ciência como universidade, é a gente construindo com o protagonismo dos professores. É preciso, eu falo, um trabalho mesmo etnográfico de entender os significados que esses sujeitos, que muitas vezes a gente taxa de discriminatório, de preconceituoso, por que é que eles pensam assim? Por que é que a atitude se transforma dessa maneira, de um modo radical, que muitas vezes viola direitos, né, de outras pessoas, né? Então, é preciso você viver esse confrontamento, e eu falo por experiência própria. Eu venho da educação básica e eu vivi esse confrontamento, né? Eu venho de uma formação religiosa, né? Toda a minha família, né, de tradição mesmo, aqui em Marabá, há muitos anos, e fui professora e evangélica, né, e a maioria dos meus alunos eram católicos, né, e queriam viver o momento da Nossa Senhora de Aparecida, né, então é uma reconstrução. Se você, como professor, se permite, você se reconstituir nessa experiência com outros, seja crianças, né, como esse exemplo que eu deram, crianças de primeira série, você consegue, de fato, trabalhar com um projeto de mundo que seja realmente mais humanitário, né, com menos barbárie. Eu acho que a gente está num tempo histórico de muita tristeza, de muita desilusão, e a gente precisa, com urgência, né, desse momento universidade, escola, né, tá se reconstruindo tanto o espaço da escola, como também a própria universidade com seus currículos, né, que ainda estão muito frágeis, engessados, né, e repletos também de preconceitos, né, então a gente precisa se transformar como um todo, para, de fato, garantir essa inclusão, essa ruptura, né, de tantas violações. Está fechado. Obrigado, professora. Obrigado, Célia, Daniel. Outro comentário? Omar, nós temos os comentários. Eu queria rapidamente, enquanto o Omar projeta, Jerônimo, o Rodrigo escreveu a Conferência Bíblica de Niágara, de 1910, são 3 processos diferentes, só para não deixar passar. Uma coisa é a Conferência Bíblica de Niágara, ela acontecia desde 1833, nos Estados Unidos, com diferentes lideranças religiosas que discutiam temas bíblicos. Na década de 70, em 1875, eles se reuniram em torno dessa questão, mas em 1878, eles formularam um documento com 14 tópicos, falando sobre os princípios da fé cristã, muito impactados também pelas consequências lá das ideias de Darwin, né, quando A Origem das Espécies é publicado, e também repercutindo um pouco dessas conclusões da cristandade pelo lado da Igreja Católica, das questões presentes. Então, esse é um movimento, década de 70 do século XIX. 1910 será um documento das igrejas presbiterianas, tanto que as igrejas presbiterianas publicam em 1910 5 fundamentos, o título do livro é isso, De Fundamentos, ou Os Fundamentos, publicam em 1910. E entre 1909 e 14, mais ou menos, isso se transforma em 12 livros
chamados Os Fundamentos, em que essas teses são desenvolvidas. Então, é este outro movimento. As 14 ideias lá da Conferência Bíblica de Niágara, ou do Credo de Niágara, eles comporão a base da Igreja Congregação Cristã. Essa Igreja Congregação Cristã, que é derivada já do movimento pentecostal, que vem, e aí é uma disputa de datas entre a Igreja Congregação Cristã e a Assembleia de Deus, qual é a primeira a chegar. A Assembleia de Deus, a gente tem certeza que é a primeira no Pará, né? Mas a Congregação também reivindica esse seu primeiro espaço. Mas essas ideias serão, então, desenvolvidas no interior da Igreja Congregação, então, da Congregação Cristã. Então, são 3 momentos diferentes que esse fenômeno acontece. Mas, veja, tanto as encíclicas papais do século XIX, quanto o Credo de Niágara, quanto a Assembleia Geral Presbiteriana, a leitura, o filtro de leitura fundamentalista, com esses 5 pontos, com essas ideias, eles continuam, eles permanecem. Certo. Ok, Daniel. Obrigado pelo esclarecimento. Vamos... Bem, pensando o Nascimento Passos de Oliveira, eu vou ler, né, e depois a professora Lucélia, vamos inverter, a professora Lucélia vai fazer o comentário, e depois o professor Daniel. Pensando com base na formação dos formadores, por exemplo, na engenharia se faz muito uso de casos de estudo. Os sujeitos e contextos sempre estão dentro de uma determinada formatação de sujeitos. Nesse sentido, não se cria um próprio imaginário condicionado de realidade. Exemplo, o ensino de gestão de pessoas, onde nos casos de estudo pessoas são caucasianas, cis héteros, a diversidade é quase nula. Não seria isso uma própria estratégia, mesmo que inconsciente, ele diz, de invisibilização e manutenção? Professora Lucélia... Estruturas de pensamento. Continua, porque aí não coube, né? Ah, certo. Lucélia? Todo, né? Tinha que pegar o todo da mensagem. Esse Nascimento é complexo aí, hein, Nascimento? Eu não consegui acompanhar a questão como um todo. Ele falou de estudos de caso aplicados à engenharia. Na educação, não sei se é da mesma maneira, né? Eu trabalho com casos de ensino, que é diferente de estudos de caso. E é uma ferramenta que eu fiz, assim, um estudo minucioso na minha tese, com professores especialistas em educação especial, né? E esses casos, eles são construídos e existem casos que os professores analisam no processo de formação e conseguem pensar, refletir, construir respostas para situações de ensino determinadas. E existe casos que eles próprios pensam, constroem, e o outro reflete sobre ele para ajudar ele a encontrar a resposta. Então, assim, eu vi que foi uma crítica, né, nessa forma, talvez assim, imaginativa, né, de imaginar situações, mas para mim é uma estratégia interessante essa dos casos de ensino, que é uma outra literatura, é uma outra construção, e eu penso que é essa que mais se aproxima desse protagonismo que a gente fala que precisa ter universidade com sua pesquisa, com a extensão, e os professores, né, a gente fazendo pesquisa com os professores e não sobre os professores. Então, acho que é uma estratégia interessante de pesquisa e de formação, caso de ensino, que é diferente de estudo de caso, que traz, né, ele traz uma crítica, né, nessa reflexão, mas que para a gente tem funcionado nesse campo da deficiência, os casos de ensino, ele tem se ampliado, ele vem da área, cunhado da área de administração, né, de direito, e a gente ressignificou no campo educacional e tem refletido bastante com qualidade na formação dos professores da educação básica com os quais a gente trabalha. Acho que é um caminho. Casos de ensino. Obrigado, Lucélia. Quer comentar algo, Daniel? Se eu entendi a questão que o Nascimento coloca, algumas questões aparecem aí. A primeira delas, que eu acho que ele não revela explicitamente, mas assim eu entendi, o ambiente das engenharias, no particular, mas as ciências exatas, no geral, precisam de mais humanidades, no sentido de disciplinas, não de humanidades, né, de pessoas assim, mas de disciplinas
que dialoguem um pouco com o núcleo da formação deles. Que ele dá o exemplo da disciplina, eu não sei exatamente se é uma disciplina, mas do campo da gestão de pessoas, em que me parece que as pessoas que analisam casos ou que lecionam nesses espaços, atuam até mesmo profissionalmente, são pessoas hétero, brancas, cis, etc. Isso é um problema social, porque, de fato, se você pegar os índices de escolarização e de pessoas que chegam ao ensino universitário e até mesmo pós-graduações de mestrado e doutorado, a imensa maioria são de pessoas brancas. Então, esse é um elemento que a mensagem dele também aponta, né? Se não é precisamente o núcleo da discussão que ele propôs, eu imagino que esteja aí no entorno disso. Então, quando ele fala que uma estratégia, ainda que inconsciente, eu não sei se ela é tão inconsciente não, sabe? Porque numa sociedade que privilegia brancos, que privilegia os espaços escolares, privilegiam pessoas, é só você contar quantos professores negros há no quadro de universidades no Brasil. É só você contar onde que essa diversidade que o NUAD tem sempre enfatizado e lutado por isso, onde ela aparece nos quadros de professores, onde aparece nos cotidianos universitários ou escolares. Então, esse ponto quer também revelar que essa estratégia, ela é inconsciente em alguma medida, né? Porque a gente vê, se a gente frequenta um ambiente escolar universitário e se a gente frequenta uma praça de alimentação de shopping e a gente vê quem trabalha nas lojas, a gente vê uma grande maioria de pessoas com a pele negra. Então, como é que isso é, do ponto de vista da nossa sociedade, pensado e organizado? Me parece que é muito mais do que um acidente, né? Me parece que esse racismo estrutural e essas intolerâncias sobre as quais a gente tem falado, elas se evidenciam em muitas esferas, em muitos espaços públicos mesmo que a gente conhece. E indiscutivelmente, inevitavelmente, pessoas, como diz aqui na mensagem, caucasianas, cis, héteros, ocupam sempre a maioria dos cargos e ocupam sempre os topos de pirâmides, né? Isso é uma verdade que a gente vê socialmente falando. Então, pode ser que alguns estudos de caso tenham apontado para isso. Ele fala, né, inconscientemente, de um direcionamento para o padrão do que seja normalidade. Mas, por outro lado, como a Lucélia estava enfatizando, a formação crítica, né, de profissionais que trabalhem na área, sobretudo da educação, ela é urgente para pensar essas questões da diversidade. Ok, Daniel, obrigado. Bem, assim, nós temos uma questão aqui da Elane Pereira, tá? Que eu vou ler, mas também vou fazer um encaminhamento para vocês, então, fazerem as considerações finais, né? E, enfim, encerrarmos aqui a nossa live. Os professores, às vezes, não têm autonomia, é uma questão muito boa, né? Os professores, às vezes, não têm autonomia para trabalhar com a intolerância religiosa nas escolas. Eu acrescentaria aí, claro, né, a temática, que é decisiva na nossa live de hoje também, que é justamente a questão da aparência das pessoas com deficiência, né? Religião, sexualidade e pessoas com deficiência, tudo isso, né? Esse eixo que é um desafio monumental, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse problema da autonomia, né, do professor, que é importante, mas que... Então, que Lucélia falasse um pouco sobre isso, né, e fizesse também as suas considerações finais já, né, aí sem esses 3 minutos de tempo, tá bom? Fique mais à vontade para você comentar, né, e aí você se despedindo também, é a mesma coisa do professor Daniel, posteriormente. Lucélia. Elane, né, assim, tem história longa, né? Elane foi bolsista minha, formada em Ciências Sociais pela universidade, então é um prazer rever aí, como estou revendo várias pessoas aí participando, e aí essa questão da autonomia e que a gente vivencia no contexto educacional como um todo, para muitos elementos, para muitos aspectos, você não tem autonomia.
E eu fui professora de educação básica, né, de 98 até 2007 aqui em Marabá, né, então conheço bem essa realidade, né, e diversos outros espaços que você ocupa, e muitas vezes, assim, você é o professor da sala de aula, você é o coordenador pedagógico, você é o formador de professores, então esses espaços nos fazem a gente transitar e compreender esse processo de autonomia, que são subjetividades que chegam à escola, que tem uma formação, muitas vezes, né, naquela época, de magistério restrito, ou que conseguem chegar à educação superior através de programas como o Parfó, né, e participo desse processo. Mais uma vez eu volto para essas lacunas, que não é só o impedimento de políticas educacionais que cerceiam mesmo, que são pensadas para cercear a autonomia, a criticidade do professor, né? É a própria universidade que precisa trabalhar melhor todos esses aspectos, né? Então, se eu trabalho desenvolvimento psicossocial na infância e na adolescência, não tem como eu me furtar de não trazer essas temáticas para essa formação. Então, não é só a psicologização da formação do professor, não é só ensinar, trabalhar conceito de ensinar e aprender, né? Não é só dentro dessa dimensão. Há um projeto de mundo, de sociedade, que a gente tem que estar direcionado, eu, professora formadora, né, quando eu tenho aquela turma diante de mim, né, que eu estou formando, eu tenho que pensar aquilo que eu estou trabalhando com aqueles alunos, o que é que vai replicar nessa construção desse projeto de mundo, né, desse projeto de sociedade que me move no mundo. Então, a gente, como professor formador, tem que se perguntar, ajudar esse professor da educação básica nesse processo de formação, constituir essa leitura do seu papel político, social, na transformação, né, da sociedade, do mundo, da educação, e poder ter essa experiência que eu tive como professora. Né, a formação na universidade, articulando teoria e prática, porque eu estava na prática como professora alfabetizadora estudando pedagogia, ela me fez me constituir a pedagoga que eu sou hoje, a professora que eu sou hoje, essa vivência. Aqueles alunos que eu alfabetizei lá em 2000, 2001, outro dia eu estava como professora homenageada de uma das alunas que eu alfabetizei. Então, foi um reencontro bem interessante, né, esse, assim, da gente vivenciar. Então, é importante a gente ter essa experiência que você não nega, né? Eu falei assim, eu passei pela universidade, eu tenho meus valores, tenho as minhas compreensões, algumas eram alienadas, né, com certeza, e você vai se reconstruindo sem você negar, né, muitos valores que você tinha, mas sem que isso fira e alimente ou reproduza a barbárie, né, como muitas vezes a gente reproduz cotidianamente, né, a violência, a discriminação, né? Então, é muito importante assim, a gente se permitir e a universidade poder propiciar essa formação dos professores, seja na formação inicial, seja na formação continuada, com nossas ações de extensão, de pesquisa, para poder de fato, o professor vivenciar essa experiência dele pensar por conta própria, pensar com criticidade, problematizar, não é, o sistema de ensino, as políticas educacionais, como elas são pensadas, como elas são impostas, né, e como é que você pode estabelecer uma contracultura, né, disso que muitas vezes é imposto. Eu sempre fui uma professora muito rebelde, eu falo assim, eu não ia durar muito da educação, porque eu era uma agitadora, né, hoje quando eu reencontro meus colegas que me ensinaram a ser professora, né, então ela fala assim, realmente, né, a Lucélia era revolucionária, então, assim, é importante a gente saber, né, o nosso papel social e político nessa construção dessa educação, né, dessa ruptura, né, porque, assim, não dá mais para a gente continuar no mundo do jeito que ele está, né, é muito feio, muito malvado, como dizia Paulo Freire, né, e a gente precisa reconstruir, né, esse mundo, essa sociedade. Só vai ser possível se a gente se permitir se ressignificar também, se reconstituir. Obrigada. Obrigado, Lucélia. Daniel. Tem o microfone, Daniel. Sempre acontece, né? Eu ouvi atentamente o que a professora Lucélia falou, especialmente essa última parte, de como a gente precisa se colocar politicamente, né? De como a gente precisa mesmo atuar, porque o que eu tenho observado no meu campo de atuação, né, nas ciências humanas, nas ciências sociais, é como as políticas de Estado e até mesmo a compreensão
social tem sempre colocado sobre o professor e professora a responsabilidade do ensino. Então, tudo é o professor. Então, olha só, o professor tem que estudar mais, o professor tem que preparar melhor, o professor tem que fazer não sei o quê. É como se as pessoas que ocupam esse espaço de professores e professoras, eles não estivessem preparados o suficiente. Mas vamos admitir que para alguns temas é necessário um maior aprofundamento e um maior preparo para que a gente atue em sala de aula. Quando que nós vamos fazer isso? Qualquer professor da educação básica tem uma carga horária extenuante que não está prevista nessa carga horária do preparo. As estruturas escolares, elas não estão preparadas para nenhum tipo de atividade nesse sentido. Falta biblioteca, falta computador, falta internet. Então, a estrutura física de escolas também se coloca como um desafio que não tem a ver com a formação dos professores. Então, eu penso que são duas dimensões aí muito nítidas, sabe? Quando a Elaine coloca a questão que o professor não tem espaço para trabalhar com essa questão da intolerância, da tolerância religiosa, ela está corretíssima. Porque, de fato, do ponto de vista do preparo, por mais que a Elaine tenha preparo para enfrentar o problema da intolerância religiosa, ela pode não ter esse espaço, porque falta uma questão de compreensão. Mas também pode acontecer, e isso acontece muito, de muitos professores sequer terem a oportunidade do preparo e não ter condições de fazer nessa estrutura que a gente vive da educação também. Então, acho que esse é um tema também muito importante. E essa questão, assim, eu costumo falar respeito, não tolerância, né? Porque tolerar você, apesar do outro, você, beleza, aceita, mas o respeito mesmo, o respeito às diferenças, o respeito a todas as compreensões e formações das pessoas. E eu fico sempre muito motivado e muito feliz, agradecido de participar de momentos como esse, que a gente pode trocar ideias, a gente pode falar um pouco mais sobre essas questões que nos tocam, e foi muito bom, foi um prazer estar aqui. Fiquem à vontade para próximas atividades, estarei aí disponível. E só para finalizar mesmo, que essa semana aconteceu um episódio curiosíssimo, numa das turmas que eu leciono, a gente, motivado por umas notícias, inclusive essa que o Rodrigo postou aqui, sobre uma imagem que foi colocada em Paraupebas, numa praça, as confissões religiosas, principalmente os evangélicos, estavam pedindo para retirar. E a gente começou o debate no grupo do WhatsApp mesmo sobre essas questões que envolvem o ensino religioso e tal, porque é uma disciplina que eu estou lecionando que não tem a ver com isso, é uma disciplina de teoria da história. E aí começou os debates e tudo, e em dado momento eu falei que eu, durante 7 anos da minha vida, atuei como pastor da Igreja Batista. E ficou todo mundo horrorizado, que eles falaram: professor, eu tinha certeza que você era ateu. E eu achei aquilo divertidíssimo, porque o tom da abordagem, geralmente, que eu faço, parece que eu não tenho nenhum tipo de relação do ponto de vista pessoal da minha própria fé e espiritualidade. Então, isso faz com que as pessoas leiam um discurso como um discurso contra as confissões religiosas. Então, eu convidaria essas pessoas a assistir de novo, né, as nossas discussões com essa imagem, com esse filtro, porque geralmente, quando você toca num ponto, a pessoa quer saber de onde você vem, se você tem uma confissão religiosa ou não. Então, se alguém não compreendeu com profundidade essas questões, fique à vontade para assistir de novo e, em outra oportunidade, a gente trocar ideias. Mas é isso, obrigado de novo, Jerônimo. Lucélia, é um prazer te encontrar fora do ambiente de reuniões, não porque reuniões é sempre desgastante para a gente, mas fazemos parte do mesmo programa de pós e é um prazer também poder ter esse contato que a gente discuta esses temas também. Jerônimo, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro, então, obrigado de novo e estou à disposição. Obrigada também, Jerônimo, prazer, viu? Também, professor Daniel, adorei também te ouvir, né, e fiquei também com algumas ideias aqui, depois a gente conversa. Obrigado. Obrigada. Eu lamento essa coisa do ensino remoto, o tema, o tempo, né? São temas, né, gigantescos, o tempo é exíguo, e às vezes a gente não consegue, nós já passamos alguns minutos, então, a professora Lucélia ocupadíssima,
né? Ocupadíssima. Quando eu penso na Lucélia, eu penso aquela formiguinha, assim, que é 24 horas trabalhando. É a imagem, assim, que eu tenho, ocupadíssima, muito engajada, né? O professor Daniel, assim, uma grande aquisição da universidade, conhecer já o que ele escrevia antes de conhecê-lo pessoalmente, né? Então, assim, eu peço desculpas pela ocupação, né? Porque isso demanda energia, nós servidores públicos, trabalhamos bastante, tá? Então, assim, em nome do NUAD, do Núcleo de Ações Afirmativas, nós agradecemos, esperamos que vocês que estejam nos ouvindo, entrem em contato, se você é educador, educadora, e quer debater o tema, porque esse é um pouco o nosso objetivo, de começar essas ações, né, que parece que num país como o nosso, tem todo tempo as coisas estão se reiniciando. Um país com memória fraca, com memória dilapidada, com direitos que foram negados no passado, e tende a repetir essas. Então a gente fica nesse trabalho meio, né, de repetição, mas fundamental e necessário. Tá? Então, obrigado a todos e até o próximo Seminários no AD.